Sejam todos bem-vindos, então. Mas nós estamos começando hoje, né? Dando continuidade ao nosso estudo do livro Contextualizando Kardec. E devido às discussões dos últimos capítulos, nós tivemos assim a curiosidade de entender melhor sobre o que é o TAC, que é o termo de ajuste de conduta, que as editoras tiveram que acrescentar ao final das obras de Kardec, para que a gente possa, nessa discussão de hoje, compreender. Deixa eu colocar a Bebete, seja bem-vinda, Bebete. Então, para que a gente possa compreender melhor, né? Por que que isso aconteceu, o que que realmente foi isso, onde que estão essas partes, né? Que mexeram, né? Foram consideradas racistas. E o Vicente, ele teve acesso ao processo, né, como advogado, ele pegou o processo na época para, né, se inteirar do processo. Eu vou passar a palavra, então, para o Vicente, que preparou o nosso estudo hoje sobre o TAC, tá bom? E aí o Vicente vai, né, trazendo para nós aí, conforme ele planejou, o que que ele planejou, para que a gente possa conhecer um pouco mais dessa etapa, né, do espiritismo aqui no Brasil que nós tivemos que processar, né? Processar, eu falo assim, enquanto espíritas, essa questão, tá bom? Vamos lá, Vicente. Eu ia te perguntar, Iracilda, se depois tem como colocar o TAC que eu enviei na tela? Tem sim. Eu vou pegar Depois, é, depois, tá? depois, tá? Primeiro, agradecer o convite aí que fizeram. Fiz alguns TACs na vida, mas não sou especialista nessa matéria. Mas fiz, né? O advogado, às vezes, faz coisas que nem imagina que iria fazer. E, na realidade, esse TAC, termo de ajuste de conduta, que foi uma coisa que me interessou muito no princípio, desde que eu ingressei no Espiritismo. Quando eu li aquilo, eu falei, nossa, tem um termo de ajuste de conduta aqui, né? Porque o termo de ajuste de conduta, especificamente, ele é um acordo, tá? É um acordo extrajudicial e ele é celebrado entre órgãos públicos e pessoas físicas ou jurídicas para resolver problemas, para evitar ações judiciais. Então, veja que a conversa, tá, não é simples no início. Ela não é simples. Vai ser feito um TAG, mas já com a comunicação de uma possível ação judicial. É assim que se começa, né? Ele é especificamente usado para impedir a continuidade de situações ilegais. Veja que essa é a finalidade dele. É reparar danos a direitos coletivos, compensar prejuízos, se for o caso, e ajustar aquela conduta considerada ilegal, que é considerada ilegal. Ele é celebrado sempre perante a Procuradoria da República e as partes se comprometem a cumprir determinadas condições. Então, este TAC nasce dessa forma. A partir do quê? A partir de uma notícia feita por alguém, óbvio, porque também o Ministério Público ele não se movimenta se não for achado algo ou for impelido ao procedimento. Então, alguém deve ter entrado com uma notícia, não vamos falar denúncia, né? Porque é outra, ou denúncia é outra coisa dentro do processo.
né, dos processos jurídicos, mesmo diante do Ministério Público, mas alguém ingressou com isso, tá? E ele vai ser analisado, obviamente. O Ministério Público não vai pegar aquilo simplesmente. Vocês veem como o Ministério Público está agindo agora. Ele fica quando existe a denúncia, no caso criminal, ele fica muito tempo até dar, né, a sua conclusão a respeito daquilo para se tornar um processo efetivo. Porque no caso do TAC, não, ele vai analisar. Mas já pensando que este TAC ele vai substituir a penalidade que poderia advir do ato. E ele tem caráter pré-processual, ou seja, chamam as partes, vamos conversar, apresentaram aqui uma notícia, nós estamos analisando, vai ser intimada a parte contrária, para que ela possa se defender, para que possa sentar numa mesa e conversar. Primeiramente o maior interessado, depois outros interessados. Obviamente, na época, eles devem ter noticiado contra a FEB, né? Contra mais alguma federação estadual e contra uma editora, pode ter sido uma só, que depois as outras puderam vir a este processo, né? Ô, É, Vicente, só para me bater uma dúvida, talvez assim você saiba responder, ou se você falar que não sabe, não tem problema. Você teve acesso, olhando o processo, de onde partiu a, a. Como é que você falou? Não é denúncia, é não, é uma notícia, né? uma notificação aí. De onde É, partiu? Você teve acesso? Foi de eles não, alguma uma outra instituição que defendia a é, questão, ou não? Ou foi de uma pessoa? Como é que foi? não, eles não colocam. Ah, tá. O nome das partes não estão colocados. Sabemos que pode ter sido de ONGs, tá? Ou um coletivo qualquer que levantou essa situação. É o que é provável. Mas, como é um acordo, eles buscam não qualificar, sabe, nos autos desse pré-processo, todos aqueles envolvidos. Tá? É lógico que depois, quem assinou que vai cumprir o acordo aparece. Aí está a FEB, uma federação lá da Bahia, e várias editoras que foram chamadas. Na época, aquelas que tinham editado os livros que estavam no mercado. Isso eles pegaram todas elas. Tá? Mas acontece que, como é um acordo, e ele tem a, o alcance dele é chamado erga omnes, ou seja, para todos. Tá? Para todos. Esse erga omnes é para todos. Ele tem esse alcance. Então, quem estava e foi chamado para assinar, tudo bem. Mas aqueles que não estavam são alcançados também. Né? Porque, como não houve recurso disto, ele parou ali na fase pré-processual dentro do Ministério Público da Bahia, ele alcança, como é Justiça Federal, ele alcança todos dentro do território nacional. Todos. Dali para frente, todos são alcançados. Tá? É óbvio que houveram os argumentos, os contra-argumentos, as teses, antíteses, teve tudo.
tá? Por quê? Uhum. Pelo Depois eu tempo decorrido. Porque esse TAC ele foi noticiado em 2006. Ingressaram com o pedido em 29/8/2006, tá? E o TAC foi, o ajustamento, né, ocorreu em 2007, 7/11/2007. Tá? Então, verificamos aqui que decorreu, não chegou a um ano, mas todo esse tempo aí, sem dúvida nenhuma, as discussões ocorreram dentro daquilo que foi exposto. São situações que foram apontadas e que o Ministério Público entendeu que eram corretas as situações apontadas. Senão tinha sido arquivado. Né? Houve esse quase um ano de debate entre argumentos e contra-argumentos, né? Mas o Ministério Público aceitou, porque aí deu a sequência a partir do mês 8 de 2006, e aí passou todo esse tempo sendo debatido. Lograram firmar esse termo de acordo, né, de ajuste, né, de conduta, que foi até uma vitória para todos, que foi um texto que colocaram como nota explicativa. Poderia ter sido exigido, e deve ter sido isto feito pelos comentários que tem no meio, né? Que era para colocar nota explicativa em cada dos 106 pontos detectados. Mas fizeram aquele texto lá, que deve ser com algum jurista contratado pela FEB, abrangente, que não diz muita coisa, tá? Ele não diz muita coisa. Eles conseguiram, né, mascarar de forma a não dizer, não, isso aqui tem que ser mudado, aquilo tem que ser mudado. Eles fizeram um texto. A gente sabe como é que se faz isso, né, para não comprometer efetivamente toda a obra ou as obras, porque em todas as 8 obras editadas, são 8, tem esse texto no final. Tá? São 8 que foram incluídos. E se fizer um compêndio da Revista Espírita, lá no fim vai ter que ter também. Tá? Porque muita coisa está na Revista Espírita. E outro tanto está na última obra de Obras póstumas? Obras Póstumas. Esse, em Obras Póstumas, é farto. No Evangelho, tem só 6 situações, tá? Mas em Obras Póstumas, é fato. É farto. Eu acho que o que ocorreu foi o seguinte: Kardec não queria publicar a obra e não publicou em vida. Aí foram lá, pegaram, oh, isso aqui, vamos publicar agora. E veio com toda essa carga de situação. Tá? E o pior, veio para o Brasil. Tá? Que essa mesma situação, com termo de ajuste de conduta, isso não existe em outros lugares. Isso é próprio aqui do Brasil, e diante da legislação pátria aqui, legislação brasileira,
é que nós tivemos essa situação posta, principalmente em 2006, quando a situação em relação a, a racismo e outras estavam começando a efervescer. Então, veio neste momento muito ruim, numa coisa que já existia e que pegaram. Alguém leu e falou: ah, mas isso aqui é um absurdo, isso aqui é outro absurdo. Então, tá? Então, tem muita coisa que estava esquecida. E vocês sabem um detalhe: as obras espíritas foram as únicas que tiveram esse taque aí. Porque existem muitos outros livros antigos, escritos em tempo anterior, que não foram pedidos, porque são obras em romances. Eu só vou citar uma situação que deviam ter pedido um cara. Monteiro Lobato. Monteiro Lobato é um conjunto enorme de citações racistas mesmo, sabe? Com a empregada lá do sítio, né? Como se referem a ela. Monteiro Lobato era integralista. Não vou dizer um fascista, né? Porque fascista está num nível mais. Era um integralista brasileiro, os camisas verdes, que eu cheguei a conhecer, gente. Os camisas verdes aqui no Brasil, eu cheguei a conhecer. Né? Então, Monteiro Lobato não tinha como não escrever aquilo que era da época dele. E era uma época que ainda, se até hoje nós não perdemos os resquícios da escravidão, né? Por causa de uma lei torpe, como essa Lei Áurea, que é uma piada de mau gosto, não houve processo legislativo. Quem escreveu? Olha, quem redigiu a Lei Áurea? Meu Deus do céu. A gente que estuda isso, né? Essa questão da legislação e como é que você faz e como que você constrói, né? Aquela lei é ridícula, assim, mas é uma das mais ridículas do país, não é a mais, é uma das. Né? Porque ainda tem o Código Comercial lá no tempo de Dom Pedro, que é mais ainda. Né? Então, tem toda essa situação. Então, foi isso que aconteceu. Pegaram o quê? Pegaram o espiritismo. Bom, Como Vicente, foi? eu não sei até quando a gente pode ficar calado, porque eu imagino que deve ter um monte de gente querendo falar aí. Não, pô, olha, é só levantar a mão, pode falar à Nessa vontade. primeira parte, antes de chegar mesmo na nota explicativa, às vezes deve ter um monte de gente querendo fazer pergunta. Eu Não, mesmo já estou pode, aqui curiosa com as coisas aqui. Você pode, acha que a pode, gente pode liberar agora para o pessoal já ir interagindo e fazendo algumas totalmente, questões? totalmente. Não, pô, ó, no meio, tal, eu não me importo. Se eu não souber responder, né? Não, tá ótimo. Então, gente, quem quer começar perguntando, seja bem-vinda, Maria da Luz. Quem quer começar perguntando aí, ou tirando dúvida, ou esclarecendo alguma coisa, nós estamos aí prontos para ouvir, né? Estamos conversando, Maria da Luz, sobre o TAC, que é o termo de ajuste de conduta, que as editoras tiveram que fazer como um ajuste a alguns termos considerados 106, nunca vou esquecer esse número agora, 106 termos racistas que estão nas obras kardecianas. E a grande pergunta que eu estou aqui coçando, aqui pensando, meu Deus, engraçado isso, né? Agora nós vamos refletir. Por que que isso pegou em relação à doutrina espírita? Aonde é que foi pegar? Aonde? Por que que pegou? Aonde foi que aconteceu?
O Pois é. Ministério Público é da Bahia. Ó, Bebete quer falar. É. Bebete, A, por Ba- favor. Vamos ver a o que que a Bahia, Bebete vai trazer. vamos. Vicente, só um É. minutinho, mas Justamente na hora que falou Bahia, eu já imaginei candomblé, umbanda, religiões de matrizes africanas, hum, mais frequentadas por pessoas pretas, e a gente sabe que existe uma certa tropa de elite, né, no espiritismo brasileiro, e a gente vê muito pouco preto, pelo menos aqui em Joinville, nas casas. E eles devem ter muito ressentimento com isso. interessante. Estou realmente dando uma opinião pessoal sem Uhum, fundamento, é o que eu imagino da minha vivência. uhum, É isso. interessante. A Rita quer falar também. Ah, não, Werneck primeiro, depois a Rita. Quando houve esse termo de ajustamento de conduta, me parece que existem duas formas de você ajustar essa, editorialmente, uma correção, né, ou alguma explicação. Ou você coloca nas últimas páginas do livro, ou você coloca na página onde é citado na nota de rodapé. Eu não sei qual foi a opção que eu acho que é mais eficaz, a nota da página de rodapé, porque muita gente terminou de ler o livro, não vai ver aquelas outras coisas escritas lá nas últimas páginas, e aí não tem efeito nenhum. Qual foi a opção para essa situação, ô Vicente? Você sabe? Sei, amenizar. Colocaram tudo no final. A opção foi amenizar, colocar no final, mas sem dar muita relevância a tudo isso. Está lá, mas não dá relevância. Mas a decisão assim não é obrigatória, não é, o Ministério Público não deveria indicar onde é que deveria ser para ser Não, mais eficaz? É, é boa por isso, pergunta. é, é por isso que se chama acordo. Isso. É um ajuste. E se o Ministério Público chega a entender que é válido, de alguma forma, e amenizaram a coisa, disse, não, fica assim e tal, porque é melhor, não cria um tumulto, sabe? No É. texto, não tumultua. Eles vão dizer, não, está bem desse jeito. Agora, para que isso? Obviamente, teve um advogado, um jurista que acompanhou isso, e a gente usa desse expediente para as coisas que nós queremos. Eu, se estivesse no lugar do advogado da FEB, eu faria a mesma coisa. Eu não acho correto, mas eu faria, tá? De forma que pudesse, tá? Amenizar e deixar a coisa mais suave, tá? Como está posta. Do jeito que está posta, não explica tanto quanto eu observei em outras explicações fora e da mesma época, tá? Porque sabe quanto tempo levou para que essas correções fossem feitas? 150 anos. A Rita agora, Vicente, porque A aí a Rita, gente vai aproveitando os questionamentos e você vai hum, interferindo depois o Alfonso. tá bom. Estava eu pensando aqui, ô Vicente, esse ajuste foi aplicável somente às obras, vamos dizer assim, de Kardec, mais especificamente as obras fundamentais, né, que são. E depois, só essas obras que foram aplicáveis? Se você só denuncia esse fato em relação a essas obras, o ajuste é em relação a elas. A denúncia, então, foi feita referente só às obras fundamentais. Só. Ah, tá. Eu estou falando isso porque Sei. nas obras de André Luiz, você vê, está recheado. Quem conhece as obras de André Luiz vê vários, né, pontos
denunciando isso, entendeu? De pequenas coisinhas que, se separar para pensar, são bem interessantes. Aí eu me lembrei dessas obras de Helena Luiz, e por isso o motivo da pergunta. Mas pode ocorrer. Pode ocorrer. A qualquer momento, se alguém disser que também essas obras, né, contêm esse tipo, sabe, de informação, pode ocorrer também. É que não fizeram. Aí o Ministério Público não vai se arvorar a começar a caçar obras, tá? Isso daí é uma iniciativa de interessados. Não sei como era na época, né? Mas hoje o Ministério Público ele pode abrir um processo, ou abrir uma negociação de TAC sem incluir necessariamente um juiz. Ele pode resolver uma situação de conduta, de termo de ajuste de conduta, sem necessariamente envolver um processo judicial. Esse não teve. Esse não teve, é isso que eu ia Não, perguntar. não teve. Esse não Não, chegou a abrir um não, não. processo judicial. Isso aí foi pré-processual. Uhum. Foi pré-processual esse acordo. Não houve participação do juízo, do judiciário. Foi Só cercado antes de chegar ao juiz, digamos assim, né? se Foi feito ali o termo de Esse fato, TAC, o ajuste. da maneira como ele está escrito, né, eu estava lendo o texto, a nota explicativa, já tinha lido essa nota outras vezes, mas ele assume que tem termos duvidosos, né, que podem ser encarados como racistas, mas diz que não era intenção de Kardec ser racista naquela fala. Só. Quer dizer, então, eu vi um processo há pouco tempo atrás, achei um absurdo, justamente contra Monteiro Lobato, querendo modificar o texto do Monteiro Lobato. Isso é um absurdo. Você modificar um texto de um autor, você está. A tradução já é um risco grande, né? A modificar propositalmente as palavras, isso é um absurdo. Agora, a explicação a ideia que me vem nessa explicação dessa nota explicativa é que ela pode ser utilizada para qualquer outra obra espírita. Ela pode ser. O André Luiz, sabidamente, enquanto vivo, era racista. Isso meu pai conheceu pessoalmente. Ele era um cara extremamente racista. E ele, em alguns pontos, ele deixa isso aí transparecer. Mostra que ele ainda tem que reencarnar várias vezes para corrigir esse ponto. sim, Então, mas acho que, do jeito que o TAC foi escrito, ele pode servir para qualquer obra espírita. pode. Né? Você tem razão. Alfonso, mas uma coisa que você bem lembrou, se fosse para modificar a obra, sabe, hoje a sociedade de Platão está desatualizada. Então, imaginou se tivéssemos que retirar dos livros de Platão a Bom, sociedade dele. eu vou deixar a Nadir falar e a Maria de Lourdes. Às vezes vem Isso. mais questionamento por aí. Vamos lá, Tá. Nadir, depois a Maria de Lourdes. Uhum. Então, Vicente, esse processo não partiu de um grupo de afrodescendentes, não acredito que seja as religiões, não, mas um grupo que trabalha em defesa dos negros, né? E eles não levaram em consideração nem a época, né, que foi escrita, porque a nossa nação é racista, é racista. A minha família, e não é por maldade, não, eu acho que é estrutural isso, do brasileiro ser racista mesmo, ainda hoje é. Então, quando você é salvaguardado pela ciência da época de Kardec, eu
Eu não sei se eu faria porque quando você entra para destruir a obra de alguém que foi escrito no século XVIII, que funcionava na época, era isso, que o índio, o negro era raças inferiores, né? Quem vivia naquela época, se hoje ainda as pessoas, o brasileiro ainda acha isso, imagina naquela época, né? Porque a gente não pode negar que nós somos um país racista, né? Isso não passou, não passa. Sempre é o inferior, é o negro, é o índio. Eu acho, né? Porque assim, como é que você vai condenar uma obra? Eu acho que tem alguma coisa a ver mais com uma ONG que defende a raça do que a própria religião. E caçar exatamente ela, né? Porque não outra crença, né? Pelo fato do brasileiro afro, ele tem muito, acho que dentro de si, um ressentimento com a raça europeia, né? Porque eu acredito nisso, acho que foi isso. Mais um ressentimento, mas tinha que levar em conta o contexto da obra, o contexto de como era, né? Se ainda hoje o mundo é racista, imagina naquela época, né? Eu acho que deveria ter levado mais em conta isso na época, e se acaba com isso, como é que a história, como é que quem nascer daqui a 50 anos, né, vai saber o que era viver em 1800, né? Então faz parte da história. Eu acho que não, se você vai adotar ou não os termos corretamente, eu Não, acredito que seja a ONG, né? você tem razão nessa sua fala, porque a intenção não era o pedido, exatamente o pedido, não era para fazer um TAC, um ajuste. O pedido foi para tirar de circulação as obras. Calma, olha só, o pedido é mais extenso. Estou falando aqui de uma coisa. O pedido era mais extenso. Era para tirar de circulação as obras, cessar Não a sabia disso, publi- não, Vicente. Então, o pedido era esse? era cessar toda e qualquer publicação a partir de então, sabe? Era muito mais extenso. Veja que isso daí foi minimizado até pela visão dos procuradores, com base na defesa feita à época tá, pelos denunciados. E era até, se não quisesse, né, a denúncia seria feita, recebida, né, se tornaria um processo e ia se discutir na justiça essa situação. Por quê? Porque eles consideraram que o conteúdo era racista. E se o conteúdo era racista, tá, ele não devia permanecer para a leitura. Foi isso. Então eu vejo assim, eles tiram a história do próprio povo, né, de como o povo era tratado pelo mundo. Está acontecendo isso agora, mas imagine, né, quem vai ler daqui 100 anos. Então a história é um tiro no pé também, porque a história do povo, ela tem que permanecer, eu acho, que como ela foi tratada, historicamente como menos favorecida. Se acabar com a obra de 1800, 1700, né? Como é que vai se contar essa história do povo, né? Não sei, mas eu acho que quem fez isso era um político interessado mais em defender a tese dele, o ponto de vista dele, que Não qualquer acho. coisa. Não acho que É, tenha sido isso. Não, gente, não foi isso. Vicente, segura aí um pouquinho. Deixa eu ouvir a Maria de Lourdes. A Maria de Lourdes já Tá, tem um tempinho que ela está com a mãozinha levantada. Você quer perguntar, tá. Maria de Lourdes?
Não, então, ele falou que isso nem chegou a ir para juiz, né, para o juizado. Mas, não sei, consta que o Haroldo Dutra, né, que entrou aí na situação e ele que fez esse termo, né? Então, eu acho que diante disso, eles viram que não teria necessidade, né, já que ele é um juiz, né, o Haroldo Dutra, acho que não teria necessidade. Não é ele, não é juiz? Ele é. Ele é Ah, bom. juiz, mas nesses casos ele não influi como juiz. Sim, mas foi ele que fez o termo, né? Ele pode. Então, Podia ser qualquer um de nós aqui, Poderia ser qualquer advogado, você está querendo dizer, né? né? Qualquer advogado ou um grupo de não, advogados. mas veja só, as pessoas na frente de um juiz é Não, diferente de você mas estar ele na não é juiz frente do federal, advogado. gente. Ele é juiz do estado de Minas Gerais. Ele é do Ele Não, não é juiz sim, Estado. federal. Ele não tem jurisprudência nenhuma no caso. não, mas digo assim, mas só na interferência dele, como ele relator do texto, eu acho que só aí, por aí ele é juiz, ponto. É de Minas? Também, não importa, é de uma comarca familiar, pode ser. Mas isso sim, eu acho que influencia muito as pessoas diante de um juiz Eu posso, é, eu que posso fez o dizer, termo. eu posso, Bom, é minha opinião, né? eu posso afirmar Maria de Lourdes, categoricamente, eu também pensava como você. eu posso afirmar categoricamente que até o fato dele ser um juiz estadual, tá? Numa jurisdição federal, eles não gostam da influência. Ele deve ter escrito, porque ele sabe escrever juridicamente, mas sem a interferência dele como magistrado, tá? Eu sei como são essas coisas perante o Ministério Público Federal. Então, foi no Ministério Público Federal. Foi, é Ah, federal. tá. Por isso é que eu falei erga omnes, vale para Para todo todo o território o território nacional, nacional, é, entendi. todo. Mas eles não gostam do, dos juízes estaduais. Ele entrou como escrivinhador. Pronto. Entendi. A Bebete quer falar e depois a Arlene, para a gente continuar. Que eu tenho uma provocação que eu quero fazer. Pois eu penso que deve ser algum segmento religioso exatamente por ter atacado o espiritismo. Ah, pode, pode. Mas acontece que, a não ser que nós peguemos os autos físicos, tá? Que hoje estão aí na internet, né? Foram digitalizados, mas eles não colocam o nome, eles preservam o nome, Ah, entendi. tá? A Tá. não ser quando quem assinou o acordo, mas eles preservam os nomes, tá? Eles preservam os nomes. Por isso, ficamos nas suposições. Certo. Eu quero ouvir a, Apenas. a Arlene e aí depois a gente prossegue. Vamos lá, Arlene. Arlene. Eu fiquei pensando, diante de tudo que vocês falaram, existem, como você mesmo disse, né, Vicente, o Lobato, Monteiro Lobato e tantos outros que têm viés racistas, eu claramente racista, enfim. Mas eu fiquei pensando justamente isso. Por que o espiritismo, né? Eu fiquei pensando, será que a gente não poderia pensar que o espiritismo, ele tenta estar, ele não é romance, ele não é uma literatura romântica, ele não é um romance, ele não é uma historinha com né? Ele não é uma produção científica, ele se propõe a, né? Ele não é uma obra teológica ou ele é uma obra teológica. Então, assim, ele está em todos os lugares e ele não se define. Tudo bem, a gente pode pensar o seguinte: a produção kardeciana é uma produção religiosa, né? A base é religiosa, mas eu não consigo ver só isso. Então, eu fiquei pensando se como eles não pensaram na questão do contexto do século XIX.
outro problema que a gente pode também pensar sobre isso. Por quê? Porque nós sabemos que toda produção científica ou toda produção especificamente teológica, ela não é questionada nisso, porque automaticamente você já se reporta, né? Quando a gente pensa numa Bíblia, a gente se reporta. Quando a gente pensa em quaisquer obras de cunho científico, acadêmico, você pode questionar ela hoje, você pode destrinchar, né? A gente pode fazer a crítica que a gente quiser. Só que o espiritismo, eu fiquei pensando isso, o espiritismo nesse sentido, nós agora vamos contextualizar, mas de fato, como ele não está, eu penso, eu não sei se eu estou vendo isso de uma forma correta, como para mim a proposta do Kardec é uma proposta filosófico-científica, mas ela é fortemente religiosa, né? Fizeram isso dela, e ele também, né? Essa questão toda do evangelho, aquela coisa, será que não foi isso? Ou seja, será que essa... E outra coisa, os livros de Kardec, eles se dizem escritos com coautoria de espíritos superiores, ou seja, os espíritos superiores, a gente não teria nem que pensar muito em contexto, né? Se fossem espíritos que tivessem em degraus muito mais avançados do que o nosso, não deveria existir essa questão muito temporal e muito espaço-tempo mesmo, né? Seria uma coisa que atravessaria, e ela não atravessa. A proposta de sermos espíritos imortais atravessa, né? A proposta de nos comunicarmos, de existir em vários lugares, vários planetas habitáveis, enfim, essas coisas todas, né? Essa comunicação entre espíritos encarnados e desencarnados, né? Eu não sei se faz sentido o que eu estou pensando. Eu penso que ela não se encaixa muito em lugar nenhum para que a gente possa cobrar um olhar de contexto, para que a gente possa cobrar um olhar científico, para que gente. Não, isso aqui é só literatura, isso aqui é, né? Como ela faz ela abraça isso tudo, será que assim, isso pode. E como ela se diz, estou falando se diz, né, gente, não em termos eu não estou colocando nenhum tipo, eu não estou adjetivando de uma forma negativa, não é isso, assim, né? Não é isso, não. Mas, assim, como ela se propõe, né, a ser uma escrita também, Kardec, colaboradores de altas patentes, eu acho que essas coisas todas acabam, ou seja, será que esses espíritos de altas patentes, eles estariam envolvidos naquele contexto do século XIX? Ou eles atravessariam esse contexto? Seria uma coisa meio... Tem a ver o que eu estou falando? Eu estou falando assim, vocês têm uma leitura de Kardec, como eu digo, a minha é rasa, a minha é bem pequenininha, e eu posso estar aqui fazendo uma viagem completamente equivocada. Eu Obrigada. acho muito interessante suas colocações. Eu queria ouvir a Bebete, depois nós vamos Sim, abrir aí para as opiniões. Ô, Vicente, segura aí um pouquinho, deixa eu ouvir mais. A Arlene representou a dela. Aí vamos ver o que que a Bebete traz e aí a gente vamos avançando. Vamos lá, Bebete. É que tem um coletivo de intelectuais e gente muito orgulhosa aqui no Rio Grande do Sul, e eu conheço alguns, e eles começaram a me cutucar por causa disso. Ah, Kardec racista, botaram no Face e tudo. Eu falei, gente, me admira um povo tão estudado, tão atualizado, não olhar para o contexto, não colocar isso dentro de um cenário europeu daquela época. Como é que pode? E sair tacando pau assim? Sei lá, parece uma crítica já irracional, uma doença, uma coisa assim limitada, sei lá. Ah, eu tenho que defender o racismo. Em que pese isso, gente? Em que forma? Nem tudo é o que se mostra. A gente tem que entender isso aí. Bom, vamos lá, Vicente. Você quer prosseguir? começar aqui, só responder para a Bebete. Essa questão do racismo dentro do espiritismo,
é o calo do espiritismo. Isto foi reconhecido pelo próprio Elias, numa matéria da Carta Capital. Esse é o calo do espiritismo. Uhum. É por isso que nós estamos aqui estudando, gente. Porque cumpre a nós desmistificar isso. Não a Kardec. Kardec deve estar no mundo espiritual. Ele está É, esperando alguma coisa da gente. claro, Somos nós que devemos desmistificar. Mas claro. esse é o calo do espiritismo. E não só foi os intelectuais do Rio Grande do Sul. Eu vi isso lá no Paraná, fora do espiritismo. Alguém olhou para mim e disse: Ah, tu é espírita, né? Pô, mas que doutrinazinha, sem vergonha. Quer dizer, olha o que eu tive que ouvir. E pessoas que liam, grandes filósofos, inclusive, e que diziam: eu nunca colocaria isto dentro daquilo que eu estudo em filosofia. Tá? Agora, mudando para Arlene, você está completamente certo. Eu não vou falar mais para não inflar seu ego, mas você está certa. Veja só, se fosse um romancezinho qualquer, com várias situações que chegassem à beira do racismo, né, da discriminação, não seria problema. Tá? Agora, espiritismo, indutor, o espiritismo é indutor de ideias, de pensamentos. É óbvio que alguém ia pegar. Veja que os livros espíritas são conhecidos, pois eles deram origem à Umbanda, lá em Niterói, e se desenvolveram muito na Bahia. Eles conhecem e não deviam aceitar, mas ele é indutor. Esse livro é indutor. O pessoal estuda e até hoje, né, sacralizam estas obras de forma que é impossível não mudar, não é para mudar, mas debater como nós estamos debatendo aqui. A cada semana nós debatemos, nós desmistificamos. Não é mais um livro mítico. Não, Kardec não é, sabe, Zeus, tá? Nada disso. Nós estamos aqui para tratar de algo espiritual e material, e entender essas ligações, retirando essas tudo quanto se tornou ultrapassado, mas sem descaracterizar a essência da obra. Quem fez isso, que não entendia tanto de espiritismo, entendeu que aquele aspecto mais material seria prejudicial. Por favor. Ô, Vicente, eu quero trazer uma provocação. A provocação que eu queria trazer para vocês é o seguinte: eu estava assistindo outro dia um desenho com a minha neta, do Peter Pan, e eu achei muito curioso a nota que a Disney colocou. No início, essa nota não existia quando os meus filhos assistiam Peter Pan. Porque como é uma obra antiga, né, gente? Meus filhos assistiam Peter Pan. Hoje, a minha netinha, de 3 anos, 30 anos depois, os desenhos do Disney também começaram a ser questionados sobre a questão do racismo. E olha a nota, vou apresentar aqui para vocês, era essa a minha provocação, que eu achei muito interessante, para vocês verem o que eles tiveram que colocar na apresentação antes de começar o filme. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu achei muito interessante. Olha o que eles colocaram. Este programa, olha aqui, este programa inclui representações negativas e ou maus tratos de pessoas ou culturas. Mostra o aviso que está lá.
que já foram errados na época e continuam errados agora. Olha que interessante o que vem lá no... E não vem só isso, não. Aí depois vem isso aqui, ó. Queremos reconhecer seu impacto prejudicial e iniciar conversas para crianças juntos um futuro mais inclusivo. Isso está escrito lá. E aí ele vem falando isso aqui, ó. Este programa é apresentado como foi originalmente criado. Ele pode conter representações culturais desatualizadas. Então, eu achei isso muito interessante, porque A Dama e o Vagabundo, Aristogatas, Dumbo, Mowgli, quem não assistiu isso? Peter Pan, né? Song of Souls aqui. Então, olha, isso tudo aqui, todos esses desenhos, então, você vai assistir hoje, já vem no início do desenho essa observação. A época que o desenho foi criado, essas cenas hoje não são mais consideradas cenas que deveriam ser colocadas, mas o desenho não foi mexido. Mas aí eu achei isso muito interessante, porque a gente pode, a partir daí, antes de ver o desenho, você já está olhando com os olhos, olha, eles anteciparam e já colocaram a nota. Você, antes de ver, se você vê os índios americanos, índios indígenas americanos, serem categorizados de forma negativa lá, porque tem isso, tem várias partes, você já vai entender que essa obra teve um contexto inicial feito lá, não sei de que ano que ele é, mas lá atrás. E aí eu fico me perguntando, Vicente, trazendo aqui o questionamento, não seria mais interessante, então, essa nota está no início dos livros? Já que foi feita até essa provocação, o Ministério Público Federal trouxe essa questão para ser ajustada. Então, assim, se você já começa uma obra lendo que aquela obra existe ali alguns termos que podem ser considerados racistas, não seria mais coerente? É o que eu expliquei, Iracildo. Obrigado por esta provocação muito pertinente, mas acontece que, como eu disse, eles tentaram amenizar esse aspecto, colocando lá no fim da obra, e aonde tem, você pode ler os livros, tem um númerozinho se referindo à nota explicativa lá no fundo, em vários locais, de forma que eles devem ter acordado de não desnaturar o conteúdo e nem colocar essa situação precedente. O que eu acho também, eu concordo que deveria estar lá no prefácio, devia Uma ter isso nota da editora, né? Uma nota da editora. da editora, mas exatamente aquilo que foi pactuado, tá? Que foi esse daí, essa situação que foi pactuada. Ou da editora pedindo que, remetendo logo no início a nota explicativa lá no final, né? Exatamente. Ninguém lê essa nota explicativa. Mas a maioria não lê, tá? A maioria não lê essa nota. É Mas muito importante isso, né, gente? Isso muda tudo. muda, é lógico, muda. Mas eles pegaram exatamente a obra espírita pela influência, pela disseminação das ideias, tá? Fizeram isso em razão disso daí, tá? A Rita, Ô, Iracilda, na minha edição tem a nota explicativa da editora. Eles colocaram lá. Na minha edição, não sei se dá para você ver, ó, tá vendo? uhum, Nota explicativa. isso, E toda é da editora M. Eu comprei por causa de ser assim, ó, de espiral. Então, tá vendo a nota No explicativa início, da no editora. início, Rita? Não, no final. Ah, Aí, tá. em toda a obra, você tem o númerozinho que o Vicente falou, Uhum. que remete a essa nota explicativa. mas geralmente a gente nem liga, às vezes, para as notas de rodapé, passa direto, porque a maioria não lê mesmo, tá?
Mas é muito interessante, porque tem várias situações. E muito se escreveu depois. Inclusive, na Carta Capital, que eu tenho aqui, tem uma citação ao Elias. Olha só, o título que foi colocado na Carta Capital. O racismo de Kardec é o calcanhar de Aquiles dos espíritos. Eu já acho quando foi isso. Eu não estou encontrando, mas aqui vai dizer o seguinte: em 2006, lembra o amigo e pesquisador Elias Moraes, a Federação Espírita Brasileira e as demais editoras que publicaram a obra literária de Allan Kardec foram acionadas pelo Ministério Público da Bahia em virtude de 106 referências consideradas racistas ou preconceituosas, e que as raças se sucedem mediante aperfeiçoamento e tal, é que aqui cortou uma parte, mas ainda tem o professor Lair Amaro, doutor em História, tá? Que fala sobre isso, que constituía uma verdade para Allan Kardec naquele tempo. Aqui ele esclarece sobre isso na Carta Capital, tá? Mas chegaram até o Elias aqui, sociólogo Clóvis Moura e o antropólogo Kamengele Munanga, que também comentaram sobre essa situação, e eu não tenho a data disso daqui pela Carta Capital, mas eu peguei da Carta Capital essa matéria. Vicente, você quer que eu apresente agora, a nota para você trazer também a sua visão? Sim. Pode ser? Pode ser. E aí é bom que a gente lê em conjunto, né, gente? Porque essa nota aqui... Veja que a nota explicativa, né? Que essa nota explicativa, esse texto está lá no TAC, tá? Isso daí está colocado no TAC. Foi um texto que foi acordado, pactuado com o Ministério Público Federal da Bahia. Mas foi um texto, é lógico, que foi produzido e foi aceito. Veja, deve ter sido modificado em algum lugar, mas foi aceito pelo Ministério Público. Aí começa aqui, ó, com Kardec, né? Hoje creem e sua fé é inabalável, porquanto assentada na evidência e na demonstração e porque satisfaz a razão. Vejam que já estão colocando, né? Alguma coisa, né? Sobre a razão. Tal é a fé dos espíritos e a prova de sua força e que se esforçam para se tornarem melhores. Isso daqui para combater aquela visão que estava sendo, que foi propagada. Se tornarem melhores, domarem suas inclinações más e porem em prática as máximas do Cristo, olhando todos os homens como irmãos, sem acepção de raças, de castas, nem de seitas, perdoando aos seus inimigos, retribuindo o mal com o bem, a exemplo do divino modelo. Veja o que foram colocar aqui, né? Eles trouxeram uma carga religiosa para o início, obviamente, para deixar a coisa mais amena. Falam em Cristo, né? Falam em divino modelo. A intenção é essa. Quando a gente coloca alguma coisa nesse sentido, numa petição, tá? Ou num acordo, ela não é à toa. Tá? Eles trouxeram isso daí para fazer com que as coisas ficassem mais leves, tá? Logo no início. E olha, seguindo, a investigação rigorosamente racional, aí eles já estão
elogiando aqueles que investigaram, né? Aqueles que participaram, e científica de fatos revelavam a comunicação dos homens, isso aqui se referindo, né, a Allan Kardec com os espíritos, realizada por Allan Kardec, resultou na estruturação da doutrina espírita sistematizada sobre os aspectos científicos, filosóficos e religiosos. Mas eles já colocam esse racional e científico, tá? Para não incorrer em qualquer aspecto de fora da racionalidade, tá? Isso Esteja constrange também, né, Vicente? O Oi. divino constrange, a questão do divino modelo constrange, a questão da fé, isso já isso, que a gente precisa olhar para isso como isso aqui tudo é uma postura política. A gente tem que olhar isso aqui tudo é uma postura política, né? Não tem uma neutralidade, não tem nada aqui. Eu acho que a Não, gente precisa tirar esse romantismo disso, né? De tudo. Reni, eu não digo que seja política essa postura. O que eu olho ali, ao invés de político, eu chamo de técnica. É porque você tem uma visão de advogado, você sabe É, exatamente por que eu cada termo está chamo sendo usado. a gente usa essas técnicas, né? Entendi, Vicente, entendi. Eu uso a técnica, né, para ir dando embelezando a situação, de forma como ela não seja tão agressiva, Uhum. né? Então, a gente usa essa técnica aí de começar a não entrar diretamente no assunto, tá? É como se fosse perfumando para que o odor não seja o cheiro não seja tão intenso. Entendi. Aí, a partir de 54, até seu falecimento, em 1869, né? Aí ele fala das obras, né? Das 5 obras, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, né? O Céu, o Inferno, a Gênese. Aí vem lá no final obras póstumas, porque obras póstumas é a que contém as maiores citações de cunho racista. No processo isso aparece? Sim, no processo tem que aparecer isso para justificar a pertinência do pedido. Uhum. Você quer ver Entendi. o que aparece aqui? Olha, eu Hum, vou ler para vocês, só para ilustrar, nas obras póstumas. Olha o que hum. está lá. Ah, O negro pode ser belo para o negro, como um gato é belo para um gato, mas meu não é Deus. belo no sentido absoluto, porque os seus traços grosseiros, seus lábios espessos, acusam a materialidade dos instintos. Podem bem exprimir as paixões violentas, mas não saberiam se prestar às nuances delicadas dos sentimentos e as modulações de um espírito fino. Vocês Meu Deus. sabem o que é isso? Isso aí é uma pseudociência em voga na época, chamado fisiognomia, né? Uhum. Que queria traçar a personalidade e o caráter da pessoa pela, é, Aparência física. pela aparência. Tá? Uhum. E olha ainda, na Revista Espírita de 1862, ainda tem isso. Assim como na organização física, os negros serão sempre os mesmos, como espíritos são inquestionavelmente uma raça inferior, isto é, primitiva. São verdadeiras crianças, às quais muito pouco se pode ensinar.
Vocês estão entendendo por quê? São afirmações muito categóricas, né, Vicente? São. E não é, como não é uma, como disse a Arlene, a obra literária, um romance, um escrito por um autor literário, a coisa pegou, né? É. Aí, aqui, Nossa, me permitem continuar a leitura aqui? Sim, eu vou parando. O estudo meticuloso e isento dessas obras permite-nos extrair conclusões básicas. Todos os seres humanos são espíritos imortais, criados por Deus em igualdade de condições, sujeitos às mesmas leis naturais de progresso, que levam todos gradativamente à perfeição. Mas vejam o que eu li para vocês agora. Isso é o que está escrito aqui nesse ajuste. Ainda, o progresso ocorre através de sucessivas experiências em inúmeras reencarnações, vivenciando necessariamente todos os segmentos sociais, única forma de o espírito acumular o aprendizado necessário ao seu desenvolvimento. Ora, mas estava lá dizendo que o espírito é inferior e que não tem condições de educá-lo? Está escrito isso, sabe? No período entre reencarnações, o espírito permanece no mundo espiritual, podendo comunicar-se com os homens. Veja que fogem completamente aqui do teor principal da denúncia, né? Já começam a divagar a respeito. esse O, pedaço pro- aqui também, ó. o progresso obedece às leis morais ensinadas e vivenciadas por Jesus, nosso guia e modelo, referência para todos os homens que desejam desenvolver-se de forma consciente e voluntária. Nem falaram aqui, ó, né, que as leis morais estão na nossa consciência. O quem eles colocaram aqui no meio? Jesus. Tá? Já, né, para o baiano, lá é ótimo. Colocaram Jesus, não colocaram consciência, está tudo bem, vamos em frente. Então, em diversos pontos da sua obra, o codificador se refere aos espíritos encarnados em tribos incultas e selvagens. Então, existência em algumas regiões do planeta em que, em contato com outros polos de civilização, tá, vinham sofrendo inúmeras transformações, muitas com evidente benefício para os seus membros. Então, ele está dizendo que tudo que ocorria com os negros e tal, índios, é benefício, decorrentes do progresso geral, ao qual estão sujeitas todas as etnias, ainda bem que usaram etnias, né? Independentemente da coloração de sua pele. Veja que, se fosse hoje, isto aqui não seria aceito. Pois é por isso que eu não gostei dessa nota. Para mim, ela não mexeu em nada. Porque hoje não seria feito. Porque aqui, tribos incultas e selvagens. Hoje nós sabemos que não existia isso, tribos incultas e selvagens, tá? Porque era o eurocentrismo, né? Ou aquela civilização europeia que era o paradigma para medir tudo quanto, tá? Eles estão justificando né, a escravização, a É, aculturação e tudo mais. é, 2006 esse documento, né? 2007. A Olha que discussão já avançou muito de lá para cá, né? muito. A antropologia foi desenvolvida e hoje nós sabemos muito mais do que em 2007, gente. Tá? Uhum. Olha aqui, ó, na época de Allan Kardec, as ideias frenológicas, frenologia, gente, frenologia hoje é pseudociência e as da fisiognomia, né, que é pseudociência, tá? Elas não se aplicam mais. Não vou dizer que não trouxeram alguma coisa para o direito, tanto a frenologia como a fisiognomia
somaram para o direito mundial na área criminal, mas não são aceitas como ciência, são como apontamentos da época que hoje se aproveita em algumas coisas, até na psicologia forense, tá? Eram aceitas por eminentes homens de ciência, assim como provocou enorme agitação nos meios de comunicação e junto à intelectualidade e à população em geral, a publicação do livro em 1859, 2 anos depois do lançamento de O Livro dos Espíritos, do livro sobre a evolução das espécies de Charles Darwin, que nós já até debatemos aqui sobre isso, com as naturais incorreções e incompreensões que toda ciência nova apresenta. Hoje, o neodarwinismo, é lógico, modificou muita coisa, certo? Mas ele se propunha a ser um livro científico que foi sendo, em determinadas partes, contraditado em razão das novas descobertas. Não tem nada a ver com aquilo que Kardec colocou e fixou as ideias no Livro dos Espíritos, tá? E não evoluiu, e continuou desse jeito. Então, 150 anos depois, é óbvio que alguma coisa tem que acontecer. Porque aqui a Mas evolução o problema está daqui para frente. Ó. Ademais, quer ver, ler, Vicente? Tá. Ademais, a crença de que os traços da fisionomia revelam o caráter da pessoa é muito antiga, pretendendo-se haver aparentes relações entre o físico e o aspecto moral. Parece Tá? que ele está defendendo, assim, ele tentou fazer uma defesa aqui, né? Que acreditava-se que o físico tinha a ver com moral, né? Então, assim, Isso Ele aqui, fez um apontamento histórico. Ele não está defendendo ele não está dando opinião, ele está colocando um apontamento histórico que essas ideias eram muito fortes na época. muito. Inclusive, o próprio Kardec tem um artigo a respeito de frenologia que ele chegou a publicar. Exatamente. É horrível aquele artigo. Carlos Sete achou esse artigo e mostra no Espiritismo sobre... Eu li ele todinho, porque eu fiquei chocada. Eu também li. Foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção, foi esse artigo de Kardec, Alfonso. Ô, Vicente, você que é advogado, Nadir, você que é advogado, a nossa polícia no Brasil, ela leva muito em conta, né, essa ciência, essa pseudociência aí, né? Não, eles não levam em conta porque eles não aprendem isso pela incapacidade cognitiva em relação a isso. Isso aí não é estudado nas academias. Eu conheço... É preconceito mesmo, Nadir? É preconceito. A forma como são tratados na periferia, os negros, é preconceito mesmo. Eu sei disso porque um dos grandes amigos meus lá no Paraná, em Curitiba, era o diretor da Academia da Polícia Militar. E nós discutimos uma vez essa questão, isso daí não entra. Isso aí pode fragilizar o entendimento, né? e evitar a brutalidade. É verdade isso que eu estou dizendo, né? Então, Allan Kardec encontrou nos princípios da doutrina espírita explicações que apontam para leis sábias e supremas, razão pela qual afirmou que o espiritismo permite resolver os milhares de problemas históricos, arqueológicos, antropológicos, que aqui eu acho um absurdo, porque a antropologia mal era conhecida naquela época, hein? Com esse nome, né? Teológicos, psicológicos, morais, sociais, etc. Ou seja, eles encaixaram isso daí com uma forma de dizer, olha, o espiritismo consegue resolver tantos problemas, né? Então não vamos criar outros, porque isso aí está resolvido. Né? Milhares de problemas. De fato, as leis universais do amor, da caridade, da imortalidade da alma
da reencarnação, da evolução, constituem novos parâmetros para a compreensão do desenvolvimento dos grupos humanos nas diversas regiões do orbe. Ou seja, que isso tudo se aplica, o que está no Espiritismo, a todo o globo terrestre, tá? E que não faz distinção, né? Aí tem aqui, ó, essa compreensão das leis divinas, aí pensaram lá isso que está aqui posto, né? Está falando da questão das raças, né? Da revista Espírita. É, Você quer é, ler tudo? não. Ah, Isso tá. daí, olha, aí eu deixo para que todos possam buscar isso, mas são justificativas que foram consideradas plausíveis pelo Ministério Público e que adotaram isso e pronto. Tá? E diz aqui, ó, na época, Allan Kardec sabia apenas o que vários autores contavam a respeito dos selvagens africanos, sempre reduzidos ao embrutecimento quase total, quando não escravizados impiedosamente. Olha, de certa forma, ele ouvia isso, tá? De certa forma, não tenha dúvida, porque aqui também nós ouvíamos isso, tanto que escravizamos e conseguimos, né, tratá-los como animais. Tá? É baseado nesses informes científicos da época que o codificador repete com outras palavras o que os pesquisadores europeus descreviam quando de volta das viagens que faziam à África Negra. Todavia, é peremptório ao abordar a questão do preconceito racial. Aí, veja aqui, ó. Olha só, gente. Hoje não seria aqui. Nós trabalhamos para dar a fé aos que nada creem. Veja só o que está escrito. Para espalhar uma crença que os torna melhores uns para os outros e que lhes ensina a perdoar aos inimigos e a se olharem como irmãos sem distinção de raça, casta, seita, cor, opinião política ou religiosa, numa palavra, uma crença que faz nascer o verdadeiro sentimento de caridade, de fraternidade e deveres sociais. Os povos sabiam perfeitamente disso, mas as informações contraditórias que eram recebidas acharam que eles não criam em nada, que eles é, não eram melhores, sabe? Nossa, as tribos africanas tinham códigos de conduta maiores do que nós temos até hoje. Tá? O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem crenças. É. A gente está vendo o que está acontecendo hoje. Porque em todos os homens vê irmãos seus. Gente, totalmente dissonante. Isso aqui não se aplica hoje. Não se aplica. Não. Porque são situações contraditórias que colocaram lá e foram aceitas. Em 2006, nós estamos relativamente em paz no mundo. Né? Quer dizer, tinha algumas guerras, mas não tantas quanto hoje. É importante compreender também que os textos publicados por Allan Kardec na revista Espírita tinha por finalidade submeter à avaliação geral as comunicações recebidas dos espíritos, bem como aferir a correspondência desses ensinos com teorias e sistemas de pensamento vigentes à época. Então, era isso que efetivamente acontecia. Tá? Tem mais uma citação. Aqui, por fim, urge reconhecer que o escopo principal da doutrina espírita reside no aperfeiçoamento moral do ser humano, motivo pelo qual as indagações e perquisições científicas ou filosóficas ocupam posição secundária, conquanto importantes haja vista o seu caráter provisório, decorrente do progresso e do aperfeiçoamento geral. Tá?
Aí tem a advertência aqui dele. Gente, Interessante isso aqui, né? Falar que o que é secundário, a ciência e filosofia são secundários, né? é, Achei interessante isso aqui. Dá um nó interessante, na né? nossa cabeça, né? Isso dá um É. nó. Olha aqui, ó, feito essas considerações, é lícito concluir que na doutrina espírita vigora o mais absoluto respeito à diversidade humana, cabendo ao espírita o dever de cooperar para o progresso da humanidade, exercendo a caridade no seu sentido mais abrangente, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, tal como entendia Jesus, nosso guia modelo, sem preconceitos de nenhuma espécie, de cor, etnia, sexo, crença, condição econômica, social e moral. Assim termina, numa base de amenidades, junto com a Procuradoria, que simplesmente aceitou isso e disse: não vamos mais brigar, porque vocês já falaram em Jesus, já falaram em caridade, então não importa o que foi colocado, porque vocês esclareceram aqui no final que não existe preconceito de nenhuma espécie. E Ah, foi isso. ô, Vicente, vamos deixar a Rita colocar, depois a gente termina aqui. Vai, Tá Rita. bom. Na realidade, é só para falar uma coisa que eu observei. É interessante que isso em 2006 foi levantado, né, por alguém, por uma entidade, o que seja, de modo muito pertinente, né? E aí isso originou-se esse ataque, tá? Aí fico eu pensando assim, puxa, mas nós aqui nessa análise nessa pequena análise aí que nós estamos fazendo, quantos pontos a gente detectou que hoje não seria mais aceito? E será que hoje ninguém vê? Não é interessante? Hoje, então, está tudo Interessante. bem? 2006 morreu, sacramentou com Jesus, está tudo certo? Segue o enterro? Boa Foi pergunta, feito, Rita. foi Vamos feito um lá. ajuste. Vai lá, Arlene. Não, eu só ia falar o seguinte, eu só ia brincar com você, Vicente, eu falar assim, essa estratégia toda, eu achei assim muito ruim assim o teor, porque o teor para mim ele é muito muito religioso e muito confuso. Esse penúltimo parágrafo, ele põe o peso todo no religioso, no sagrado. Ainda que não põe, ele põe, né? Porque ele desconsidera a questão científica, ou seja, político mesmo, que é um acordo, ou seja, olha, vocês ficam aí mais ou menos do jeito que vocês estão, né? A obra o peso é na questão teológica, né? Para mim, gente, fica claro o seguinte, com toda a minha ignorância, o problema não foi Kardec. Kardec estava dentro de um contexto, o problema foi o que fizeram com ele. E de Exato. novo aqui, né? E de novo aqui. Foi o que fizeram com ele. Kardec está dentro de um contexto, aquilo que a gente já sabe. Ó, estratégia política aqui, Vicente. Metodologia aqui, enfim, Não, tudo, é né? o seguinte: quando a gente vai escrever um acordo com o Ministério Público Estadual, Federal, nós primeiro conversamos com eles. É a primeira coisa que nós fazemos. Nós conversamos. Então, nós vamos sentir o que eles querem. Vicente, E, conversa com eles quem? Com a parte que está não, que a gente tá conversa com o levando. Ministério Público, né? Ah, tá. Porque não é um promotor, é um conjunto de promotores. Uhum. Nós sentamos e dizemos: nós vamos sentir aquilo que eles querem. E dentro daquilo que eles querem é que nós redigimos o acordo. Porque a gente tem aquela situação de ficar olhando para saber o que o outro quer, o que o juiz quer, o que um promotor quer. A gente sente. Se nós sentirmos que eles se alegram um pouquinho, a gente diz: é isso que nós vamos colocar. A Arlene está indignada, diz que é político também, vá. Arlene é político.
essas coisas são por tudo na vida é político, né? Como eu dizia, até escovar o dente da manhã é político, político e econômico, tá? Não tá, nada foge disso. Então, a gente sente, se sentirmos que no curso daquilo que foi apresentado, eles disseram, mas aí está pesado e tal, vamos mudar. Gente, esse ajuste aí demorou quase um ano para ser feito. Contas idas e vindas, até que agradasse a parte que estava sendo acionada. Isso aí foi um agrado, é isso. Rita, se hoje eles veem isso daí, veem. Hoje não seria aceito? Não, mas tem um termo de ajuste que foi feito e está todo mundo respeitando. É isso. Só pegando esse gancho da Arlene aí, qual é a minha visão disso aqui? A minha visão é a seguinte, ó, o Cunha, a gente já viu que é um teor extremamente religioso. Por quê? Porque, na realidade, a redação foi feita estrategicamente para falar o que eles queriam ouvir. Simples assim. Isso. Eu ia comentar que o TAC, né, ele não é permanente, mas ele normalmente procura ser o mais permanente possível, né? A gente não vai fazer um acordo para poder... O próximo promotor que pegar a cadeira resolve abrir um outro processo por aquela mesma questão. E o que se questionou na época, e eu acredito, a gente não tem essa informação, mas provavelmente foi alguma ONG ligada à negritude, né? E também deve ter tido algum questionamento de grupo religioso. Porque, primeiro, o espiritismo ainda é muito combatido, principalmente no Brasil, em termos religiosos. Então, o fato de ter na descrição puxar essas questões religiosas, eu acho que é justamente para dizer, não, nós estamos dentro de uma religião e como dentro de uma religião nós reconhecemos todas as inter-relações raciais que podem existir. Então, não somos racistas e somos contra isso. Isso está bem claro no termo. E mostra que Kardec, na época, eles pegaram trechos mostrando que Kardec também era contrário. Que Kardec colocava... E se eles quisessem, por exemplo, o Espiritismo, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, não aceitam a reencarnação justamente porque achavam inadmissível eles se reencarnarem como um negro, como uma raça inferior, como qualquer outra raça na Terra era inferior ao inglês. Então, eles não aceitavam a reencarnação e o motivo era esse. Então, o Kardec dizer que a reencarnação ocorre e você pode vir em qualquer situação, etc., isso mostra que ele, como pessoa, não tinha essa posição. Só que, na época, não tinha palavras mais adequadas. Certo? O termo etnia, por exemplo, ele só vem aparecer como definição de sociedade muitos anos depois. Muito. A sociologia, apesar dela ser anterior a Kardec, ela teve um salto muito grande no começo do século XX. Então, e a ciência era uma ciência extremamente voltada para a matéria, como ainda é hoje uma boa parte dela, né? Isso. Nós estamos tendo agora algumas coisas de ciências admitindo que existem dois elementos, um material e um espiritual, compondo o universo. Mas, na época, com certeza, o elemento espiritual era tido como idiotice, como crendice. Então,
o Kardec, acho que eles buscaram trechos do escrito de Kardec justamente para mostrar, ó, ele falou assim porque era assim que se conversava na época. Mas não é assim que o Espiritismo pensa. O Espiritismo aceita a multiplicidade das etnias. Porque, Mas e ficou difícil hoje você entrar com outro processo pela mesma razão. Porque já foi acordado, já foi ajustado. Então, alguém entrar num outro processo porque o espiritismo é racista, o espírita é racista, não tem, fica fora de contexto, porque existe um documento já aceito nacionalmente, erga omnes, como o Vicente colocou, que evita qualquer discussão nesse sentido. Senão todos nós poderíamos ser processados daqui a pouco por nos dizermos espírita, ser processado porque somos racistas. Não, eu concordo, né, com essa observação aí que o Alfonso está fazendo também, concordo com o que todo mundo também falou, acho que todo mundo está apresentando os vários lados aí. Mas ainda assim, eu fico pensando, se eu fosse uma pessoa negra hoje, será que esse termo de ajuste de conduta realmente seria assim um reconhecimento? Eu me sentiria reconhecida nesse texto, respeitada nesse texto, será? Então, eu só fiquei pensando isso, sabe? Por isso que eu achei que o Kardec, como ele via, no homem do século XIX, acho que está perfeito, está perfeito. Mas eu ainda acho que avançar um pouco para o hoje, sabe? Em 2006, a gente já tinha condição de perceber muito mais do que Kardec, e eu acho que ainda ficou muito aquém do que a gente poderia ter falado, sabe? Admitido ali, na minha opinião, né? Como vocês também deram opinião, também vou dar minha opinião. E eu acho que avançou pouco, concordo com o Alfonso, que Kardec, como está lá, os argumentos que eles trouxeram para defender Kardec, e não Kardec. Mas o que me preocupa é o que nós vamos fazer com o texto de Kardec, que é o que alguém falou, né? Não sei se quem foi a Arlene. O que nós estamos fazendo? Porque quando nós vamos ao texto e trazemos exatamente o que está ali sem avançar para o hoje, aí que está o problema. O problema não é o que Kardec escreveu lá, não. Agora, a hora que a gente pode trazer para o hoje, já atualizando diante dessas visões que nós já temos e nós não fazemos isso, aí que está o nosso compromisso, né? Aí que está. O problema existe. E é por isso que eu achei que esse TAC em relação à postura da FEB, ele ficou muito sutil, assim, sabe? Então, parece que não acordou os espíritas para a necessidade de fazer assim, opa, peraí, vamos tomar mais cuidado com as falas dentro das nossas casas? Eu penso muito nisso, sabe? Só nesse sentido, concordo com tudo que vocês falaram, foi ótimo, viu, gente? Muito obrigada ao Vicente, muito obrigada a todo mundo que ficou até agora participando, colaboração de cada um aqui, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Vicente, termina para nós aí. Eu quero agradecer a oportunidade que me deram aqui de fazer essa exposição. A oportunidade foi nossa, Vicente. Agradeço demais, viu? Você teve um olhar assim que a gente talvez não teria, né? Mas eu só acho que, diante de tudo isto que nós discutimos hoje, o mais importante é nós progredirmos no Espiritismo através desse grupo que nós estamos participando, onde os esclarecimentos vão além daquilo que está lá. Obrigado. Gente, muito obrigada pela paciência de ficarem até agora. Não estava tendo jeito nem de cortar, porque eu achei que a discussão foi muito hoje a gente proveitosa. extrapolou o tempo, né? E a gente nem viu. Obrigada, Gente, obrigada. Obrigada.